Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, nós queremos refletir sobre uma expressão muito bonita e profunda da nossa fé, que é a igreja como o corpo de Cristo. E talvez nós já tenhamos ouvido muitas e muitas vezes que a igreja é o corpo de Cristo. Mas será que nós realmente compreendemos o que isso significa? É importante afirmar desde já que quando dizemos que somos membros da igreja, não estamos falando simplesmente de pertencer a uma instituição ou de participar de um grupo religioso. Estamos falando de algo muito mais profundo. Somos chamados a estar unidos a Cristo e unidos a Ele forma assim um único corpo. E é justamente isso que nós queremos refletir e compreender no programa de hoje. Por isso, nós vamos começar por uma afirmação de São Paulo, quando escreve aos Colossenses. Ele fala que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. São Paulo faz essa afirmação se referindo exatamente ao próprio Cristo. E essa imagem nos ajuda, sim, a compreender uma verdade fundamental. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, ela não pertence a nós. A igreja, ela não pertence aos padres. A igreja, ela não pertence ao bispo. Não pertence aos seus membros. Mas a igreja pertence a Cristo. E isso precisa orientar toda a nossa vida eclesial. E é importante entendermos e compreendermos isso, porque uma comunidade cristã, ela não pode ser construída simplesmente segundo aquilo que nós queremos. Precisamos sempre perguntar: o que Cristo quer? Estamos vivendo segundo o Evangelho? Estamos permanecendo unidos a Ele? Porque assim como o corpo não pode viver separado da cabeça, a igreja, ela não pode viver verdadeiramente separada de Cristo. E aqui está algo muito importante. Podemos ter muitas atividades, muitos projetos, muitos ministérios e até muitos membros, mas se perdemos a união com Cristo, nós perdemos assim o essencial. E a igreja, ela só vive porque Cristo é a sua cabeça. E São Paulo, ele continua a sua reflexão na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que o corpo possui muitos membros: ouvido, olho, mão, pé. Cada um é diferente, mas cada um possui uma função específica. E mesmo cada membro possuindo uma função específica, todos pertencem ao mesmo corpo. São Paulo afirma: vós sois o corpo de Cristo. E aqui existe assim uma grande lição para nós. Na igreja somos diferentes, mas não somos concorrentes. Deus, Ele não chamou todos para fazer a mesma coisa. Existem assim diferentes vocações, diferentes ministérios, diferentes carismas. Alguns pregam, outros intercedem, outros acolhem, outros evangelizam, outros formam, outros cuidam, outros servem de maneira silenciosa, muitas vezes sem serem vistos, mas todos, exatamente todos, podem contribuir para a construção do corpo de Cristo. Por isso, ninguém pode dizer, ninguém pode pensar: eu não sou importante. Mas também ninguém deveria pensar: eu sou mais importante que os outros. E por isso, nós devemos compreender que, se somos um corpo, precisamos assim viver em comunhão. Existe uma consequência muito concreta de tudo isso. Porque se somos membros do mesmo corpo, não podemos viver como a vida do outro não tivesse nada a ver conosco, não tivesse importância para nós. E é exatamente por isso que São Paulo afirma que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. E essa imagem revela, sim, comunhão. Porque quando um irmão sofre, eu não posso simplesmente dizer: o problema é dele. Somos membros do mesmo corpo e por isso precisamos aprender a cuidar uns dos outros. E é por isso que nós precisamos combater aquilo que destrói a comunhão,
como por exemplo a fofoca, a rivalidade, a competição, a inveja, os julgamentos, os ressentimentos, a indiferença, porque uma comunidade ela pode ter muitas e muitas pessoas, mas isso não significa necessariamente que exista comunhão. A verdadeira comunidade ela nasce quando pessoas diferentes permanecem unidas a Cristo. E aqui nós podemos dizer assim que chegamos ao ponto central, que é a compreensão da igreja como corpo de Cristo. E essa compreensão ela está profundamente ligada à Eucaristia, de maneira que São Paulo ele afirma que há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. Percebam assim a profundidade disso, pois na Eucaristia recebemos o verdadeiro corpo de Cristo. E ao recebermos Cristo, nós somos assim chamados a viver cada vez mais profundamente unidos a Ele e aos nossos irmãos. E é por isso que a Eucaristia ela não pode ser reduzida a simplesmente um momento individual. Não é simplesmente eu e Jesus, é também nós unidos a Cristo. Recebemos o corpo de Cristo para aprendermos a viver como o corpo de Cristo. E é por isso que a Eucaristia deve assim transformar a nossa maneira de amar, a nossa maneira de perdoar, a nossa maneira de servir e de conviver com os irmãos. Porque se eu recebo Cristo e continuo alimentando conscientemente a divisão, o ressentimento e a falta de caridade, existe aqui uma contradição entre aquilo que celebro e aquilo que vivo. É importante também refletirmos o fato de que um corpo vivo é um corpo em missão. Um corpo vivo, ele não existe para permanecer parado. A igreja também não existe para ficar fechada em si mesma. Cristo, ele confiou à igreja a missão: ide, portanto, e fazei discípulos meus em todas as nações. Todos nós participamos dessa missão, cada um segundo a sua vocação. O sacerdote, o consagrado, o jovem, aquele que é casado, ou seja, a família, também o leigo, o missionário. Cada membro possui um lugar na missão da igreja. E é por isso que nós não devemos pensar que evangelizar é responsabilidade dos outros. Se eu sou membro do corpo, também tenho uma responsabilidade na missão. Talvez eu não tenha assim o mesmo ministério que outra pessoa. Talvez eu não pregue, talvez eu não esteja à frente de algum grupo, mas eu posso testemunhar, eu posso rezar, eu posso acolher, eu posso servir, eu posso anunciar, eu posso viver de maneira que as pessoas encontrem Cristo através da minha vida. E partindo desta reflexão, a pergunta mais necessária e mais importante que devemos nos fazer é: que tipo de membro do corpo de Cristo eu estou sendo? Porque, de certo modo, a igreja ela não é apenas aquilo que vemos, como o padre, o bispo, a comunidade ou as estruturas. A igreja somos nós, é aquilo que eu sou e faço parte e manifesto ou deixo de manifestar. Tudo isso movimenta assim essa realidade do corpo de Cristo. Portanto, que hoje nós possamos assim guardar esta verdade. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os membros deste corpo. O Espírito Santo nos une, a Eucaristia nos alimenta e a comunhão nos fortalece. E também a missão nos envia ao mundo. Que Deus ele nos ajude assim a não sermos simplesmente pessoas que frequentam a igreja, mas verdadeiramente membros vivos do corpo de Cristo. E este foi mais um programa A Fé que Professamos. Eu convido você, ao final desse vídeo, a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.